O que acontece se eu for convocado para uma guerra? Será que eu devo me sujeitar às autoridades civis ou eu devo me rebelar contra elas? Uma pergunta bastante comum que as pessoas fazem é: mas se eu me submeter ao capitão do exército que mandar eu assassinar alguém em guerra, então ele é quem vai responder diante de Deus no meu lugar. Então eu lavo as minhas mãos e está tudo certo diante de Deus, porque ele que vai ser julgado, afinal foi ele que deu a ordem. Será que funciona desse jeito mesmo? E observe como essa questão não faz muito sentido. Imagine que se o meu capitão do exército, e eu sou um soldado, me ordenar a parar de pregar sobre Jesus, o reino de Deus, porque eu tenho que só obedecer às ordens dele e seguir os deuses dele. Então quer dizer que eu tenho que me submeter às autoridades civis? Então nesse caso, em que eu tenho que adorar ídolos ou simplesmente negar Jesus, aí eu não posso obedecer. Agora, se ele mandar eu assassinar alguém da guerra, aí eu tenho que obedecer ele. Vocês percebem que esse tipo de argumentação é muito falha? Porque no fundo, a gente tem que obedecer somente ao que Deus quer que seja feito. Então vamos supor que, na melhor das hipóteses, para o capitão ali do exército que me mandou ir para a guerra, vamos supor que, de fato, Deus falou com ele, ele então repassou essa ordem para que eu fosse para a guerra e então fosse invadir algum país e cometer alguns crimes éticos, por exemplo. Qual que deveria ser o meu procedimento? Muita gente acaba decidindo ir para um extremo ou para o outro. Fala que isso é um absurdo, eu jamais participaria disso. Outras pessoas, por outro lado, falam que não, a gente tem que obedecer e temos que seguir as ordens, temos que obedecer às autoridades superiores, mas, na verdade, existe sempre uma terceira via. E essa via é consultar Deus a respeito dessa questão. Por exemplo, eu posso perguntar para Deus como ele vê essa guerra. Será que ele está nessa guerra? Será que ele de fato quer que eu invada um país? Será que ele quer que eu destrua casas inteiras, cause uma destruição em massa, dizimando famílias e crianças? Será que essa é de fato a vontade do Pai? Que a gente faça sacrifícios de crianças e infanticídios? E eu entendo, assim como você, que é claro que não deve ser isso que Deus espera de nós. Embora a gente tenha visto relatos de coisas assim acontecerem, relatadas ali no Antigo Testamento. Mas entenda bem, meu irmão, a gente não está se referindo a um Estado de Israel, que nem na verdade se chamava Estado, como existia naquela época, mas sim, muitas vezes ela era governada por pessoas que Deus mesmo tinha ungido para as funções, sejam elas de juízes ou reis, e essas pessoas tinham autoridade para declarar algum direcionamento para o povo, uma vez que ainda o Espírito Santo não havia sido derramado sobre toda a carne, em cumprimento da profecia de Joel 2, que também foi relatada ali em Atos 2. Então entenda comigo, meu irmão, que nós não estamos nem num Israel daquela época e também não estamos num estado governado por pessoas que foram ungidas por Deus, mas muito pelo contrário, são pessoas que foram eleitas pelo povo. E como se chama o governo do povo? Há quem diga que isso poderia também ser chamado de Laodiceia, quer dizer, o governo do povo, a justiça do povo. Há quem diga que o nome correto é democracia, que significa isso também, é o povo exercendo juízo, o povo exercendo esse reinado. Quer dizer, ao invés de Deus ser o rei de todas as coisas, ao invés de vivermos uma realidade de um reino celestial, e não confunda com um reino físico que supostamente uma pessoa que se declara um Messias ou algum enviado de Deus queira oprimir o povo ou fazer com que o povo obedeça cegamente às suas leis. Eu estou me referindo a um governo celestial em que o nosso Pai manifesta esse reino dentro de nós. Ele nos governa com esse reino dentro de nós, em que nós precisamos nos alinhar a Ele. Isso não tem a ver com um reino coletivo que se manifesta com muitas pessoas aí votando ou simplesmente seguindo personalidades, uma vez que a promessa do Espírito Santo já está derramada e o véu já foi rasgado quando Jesus derramou seu sangue por nós. Então temos livre acesso à presença de Deus.
e ele pode nos direcionar a respeito do que precisa ser feito e do que não precisa ser feito. Agora, o que é mais fácil, a situação mais confortável e a porta mais larga possível, é claro, é eu levar a minha responsabilidade para uma outra pessoa, ao invés de assumi-la, que foi mais ou menos o que a gente vê acontecendo desde o Éden, quando Adão diz que foi a mulher que fez com que ele comesse o fruto proibido. E a mulher também repassa a culpa dela para a serpente que ofereceu para ela o fruto proibido. Então quer dizer que ninguém tem culpa de nada, porque sempre a culpa vai ser do outro, ou ainda a culpa vai ser do diabo. Agora eu sei que algumas pessoas ainda questionam, mas e se Deus não me responder na hora, se Ele não falar comigo? O que eu faria no seu lugar, meu irmão, é ficar orando até encontrar uma resposta. Ah, mas se uma pessoa está exigindo que eu tome uma decisão do que fazer, seja ela um chefe, um líder militar, seja ela um cônjuge, ou sejam elas os nossos próprios pais, então o que eu faria? Eu vou orar até ter uma resposta. Se Deus não me deu nenhuma resposta, então o que eu vou dizer para essas autoridades é justamente isso. Deus não me falou nada ainda, então espera mais um pouco, porque eu vou continuar orando até que Deus me dê essa resposta. Agora, existem coisas que são inegáveis, que são princípios fundamentais, que Jesus nos trouxe, por exemplo, no Sermão do Monte, sobre aquela regra ou aquele princípio do dar a outra face quando alguém te ferir a primeira. Isso significa que não devemos reagir à violência com mais violência. Então, em princípio, é claro que não devemos pegar as situações de injustiça e alimentar o nosso ódio para produzir o mal para alguém. O que é também muito diferente de Deus poder orientar a gente para cometer alguma coisa que possa ser considerada crime pela maioria das pessoas, sendo que no fundo não existe nenhum ódio dentro de nós, porque estamos simplesmente seguindo ordens que ele nos deu. E eu poderia citar para você, por exemplo, o caso de Abraão, quando ele leva o seu filho Isaque para o sacrifício. Abraão não tinha o desejo de ver o filho dele morto, muito pelo contrário, ele sabia que entregando o próprio filho dele para ser morto em um sacrifício, Deus poderia trazer a vida dele de volta, que de certa forma foi o que aconteceu. O anjo então intervém e diz para Abraão que de fato ele temia a Deus. E por causa disso, Deus então fez com que Abraão e o seu filho Isaque representassem a própria relação do nosso Pai Celestial com Jesus. Então, quando olhamos para a história de Abraão, ou quando um próprio judeu, que nem de fato conhece Jesus, olha para a história de Abraão, consegue ver naquilo um ato de fé. E a própria revelação da crucificação que Jesus trouxe. Mas isso só foi possível por causa desse passo de fé. Uma fé em que Abraão ouviu a voz de Deus e obedeceu à voz de Deus. Seja essa voz dizendo para a gente fazer ou deixar de fazer alguma coisa que as pessoas estão dizendo que a gente tem que se sujeitar. Agora eu imagino que você esteja pensando sobre como Deus se comporta ou qual é o partido que Deus toma diante de uma guerra, como a gente poderia citar nos dias de hoje, entre Rússia e Ucrânia, ou supostamente outros países, que de repente o próprio Brasil poderia entrar em guerra. Como que Deus se posicionaria dentro de uma guerra, por exemplo, entre dois países pagãos? Será que Deus apoiaria um, o outro, nenhum dos dois? Ou deixaria os dois simplesmente se resolverem entre si? Se você gostaria de saber mais a respeito desse assunto, eu já gravei um vídeo aqui que você pode dar uma olhada e a gente se vê nas próximas palavras. Falou! Se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Tchau!